Bom, então o nosso ciclo específico para Boston, ele começou já tem aí umas 3 semanas, né? A gente está agora em janeiro aqui, segunda-feira, e estamos aí aproximadamente 3 meses da prova, né? Então nessa fase agora, realmente a intensidade dos treinamentos e a frequência dos treinamentos, ela começou a aumentar, né? Então aquele período de descanso já passou. Agora a gente está aí com a sequência completa de treinos na semana, né? Eu tenho feito 5 treinos de corrida, 2 treinos de fortalecimento, né? Então o volume começa a aumentar junto com a frequência e a gente está numa fase aqui em Santa Maria de bastante calor. Então a gente tem algumas dificuldades nesse período, né? O calor talvez seja o principal deles, né? Que a gente nunca fez um ciclo de treino durante janeiro e fevereiro, né? O ano passado, para a Maratona de Porto Alegre, onde a gente buscou o índice, o nosso ciclo começou ali final de fevereiro, que já tinham temperaturas mais amenas, ainda alguns calor assim, mas um pouco mais ameno do que agora. Então essa tem sido a maior dificuldade até agora e acho que vai ser a nossa maior dificuldade durante esse ciclo, aí, pelo menos até final de fevereiro. Com isso, os nossos treinos tem que ser muito cedo, né? A gente tem feito os treinos pelo menos às 6h30 da manhã e que para nós aqui acaba sendo cedo. Então já começamos a semana acordando bastante cedo na segunda-feira, aí a gente não tem o hábito de fazer pré-treinos e grandes preparações antes do primeiro treino. Então na segunda-feira a gente acorda ali por volta de 6 horas, toma um café, troca de roupa e já parte pro primeiro treino, né? Normalmente o primeiro treino da semana, na segunda, é uma rodagem ou uma rodagem mais leve ou moderada, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, a gente vai começar com 50 minutos, uma rodagem moderada em Z3, mais ou menos assim. Ainda hoje eu faço um segundo treino, um treino de fortalecimento. Então de tarde provavelmente eu vou na academia. Nesse período agora que a gente está, eu estou de férias da faculdade onde eu dou aula. Então eu só tenho o consultório para atender. Então, como eu estou de férias, na segunda e na quarta-feira é um dia que eu tenho mais livre. Então eu consigo encaixar 2 treinos, um treino de corrida de manhã mais cedo e um treino de fortalecimento na tarde, né? Normalmente à tarde na academia. Bom, a minha rotina de treinos então começou também agora em janeiro, juntamente com o Maurício, né? A gente começou os treinos mais intensos, então mais preparatórios para a nossa corrida em Boston. Eu sempre faço 3 treinos e que agora então a gente começou a intensivar, então já estou fazendo 4 treinos por semana, né? Foi acrescentado questão de volume, questão de quantificar, né? Então essa questão da corrida. Também tenho um treino hoje, na segunda-feira, mais de rodagem, um pouco mais intenso. Depois tem um treino que é os de tiros, que a gente fala, né, que é um pouco mais de velocidade. Esses treinos de velocidade têm me judiado bastante, né? A gente tenta alcançar a meta que o Prof. Felipe coloca pra gente, a gente quer fazer com que seja alcançado o objetivo, né? Então, em função do calor, assim, eu sinto que esses treinos de tiro, eles têm me judiado um pouco. Pré-treino pronto, passando um cafezinho. Seis e 15 agora, eu já fiz o meu pré-treino, um cafezinho esperto para dar aquela acordada. E já estou preparada, então, para sair, para começar meu treino de hoje. Começando o treino hoje, então.
fazendo aquecimento, 10 minutos, depois bora para os tiros. Treino de tiro terminado hoje aqui. Hoje tava fresquinho, mas já tá bem quente. E o esforço é intenso. A organização dos horários assim, de treinamento e a rotina com a casa e com o trabalho, ela veio sendo refinada ao longo dos anos, digamos assim, né? Eu costumo lembrar e falar que na época da pandemia foi um momento que foi um divisor de águas, acho que para muita gente, né? Acho que para todo mundo talvez. E foi ali que eu resolvi fazer algumas definições assim na minha vida pessoal, profissional, né? Então, uma coisa que eu defini para mim é que eu ia ter os horários de treinamento mais definidos, mais específicos, certo? Então, por exemplo, na terça e na quinta-feira são dias que eu tenho consultório. Então, é claro que eu tenho que ter uns horários para poder atender os pacientes no consultório, mas eu defini que em alguns momentos, então, em alguns dias, eu tenho a agenda fechada ao final da tarde, né, para poder me dedicar ao treino também e sem ter que ficar alterando horários de consultório, etc. Então, uma vantagem desse período do verão é que o treinamento à tardinha, na terça e na quinta, os treinos de pista, normalmente eu vou à tardinha, depois do consultório para o treinamento. E aí então, nesse período do verão, o sol se põe mais tarde, eu consigo atender os pacientes até 6h30, 7 horas e daí sair para ir para a pista para treinar. Já nos outros períodos de inverno ali, né, onde escurece muito cedo, aí eu tenho que organizar o consultório para poder sair mais cedo do trabalho, né, para manter essa rotina da atividade física e do treinamento. Mas como eu falei, foi uma coisa que eu escolhi, decidi fazer e assim, tá na minha agenda, né? O treino está na agenda. Então eu tenho que treinar naquele dia porque é um compromisso. Assim como eu tenho compromisso com os meus pacientes, assim como eu tenho compromisso com a universidade onde eu dou aula, assim como eu tenho compromisso de levar minhas filhas na escola, de buscar minhas filhas na escola em determinados horários, eu tenho compromisso comigo com o treinamento. Então isso é uma coisa que realmente eu defini, acho que foi uma boa escolha nesse período todo e não abro mão, assim, né? Não abro mão de ter esses horários para cuidar da minha atividade física. Diferente do outro ciclo da maratona, eu trabalhava pela parte da manhã, o ano passado, né? Eu começava a trabalhar às 6h30 da manhã e então eu não conseguia fazer os treinos cedo, né? Isso é uma coisa que está diferente na minha rotina. Eu estou trabalhando mais tarde, eu entro em torno de 10, 10h30 no meu trabalho. Então eu consigo hoje fazer os meus treinos de manhã pela parte da manhã. Acho que está sendo bem melhor, mesmo acordando cedo. Eu já estava acostumada a acordar cedo, né? Continuo acordando cedo para poder fazer os treinos, para tentar fugir um pouquinho do calor, né? Que tem sido muito intenso. Então eu acordo cedinho, geralmente acordo antes das 6, para lá pelas 6 horas já tá saindo, né, para poder fazer o treino, voltar para casa, organizar a casa, preparar o almoço, para deixar pronto para as minhas filhas, para depois ir poder trabalhar, né, e deixar tudo organizado em casa. Então, essa questão de acordar cedo, para mim, continua sendo boa, né? Eu gosto de acordar cedo e faço toda essa questão dessa rotina para ter toda essa logística também com a questão das minhas filhas, né? Que eu tenho 2 filhas. E questão de casa, né? A gente, dona de casa, corredora, e ainda depois eu tenho que ir trabalhar. Eu sou enfermeira, então, e continuo trabalhando. Já cheguei em casa então, né, treino devidamente concluído, já tô aqui na cozinha, já acabou então a vida de atleta, agora já vou aqui pra cozinha para fazer o almoço e dar uma organizada na casa então, para depois ir trabalhar.
Finalizando aqui então o meu almoço, são 9h09. Fiz hoje um pimentão recheado, uma couve com ovos, um pouco de estrogonofe, tomatinhos, brócolis. Aqui é um rocambole de carne moída recheado com presunto e queijo. E também já preparei então o meu pós-treino, né? Agora vou sentar e comer. São ovos mexidos, a granola, que eu também já tinha preparado ontem ainda, né? Eu já deixo pronta para semana. Ricota com uma geleinha Diet de Damasco e o meu cafezinho então. Vou finalizar por aqui a parte da cozinha então. Finalizada então a cozinha agora, tudo organizado por aqui. Já preparei também a minha marmita então, com a minha comidinha, né? Prontinha, também como 2 bananinhas de sobremesa. Aqui vai a minha marmitinha então. Finalizada a parte da cozinha por agora então. Agora são 10:10, saindo de casa para ir trabalhar. Hoje então já fui atleta logo cedo, depois já fui dona de casa, fiz o almoço, deixei tudo preparado. Agora então, devidamente uniformizada, indo trabalhar. Agora já cheguei em casa do trabalho, já são 4h30. Agora eu vou fazer a atividade que eu mais amo no mundo, que é ser mãe, cuidar das minhas meninas. Estamos aqui prontas para ir para o centro para fazer compras. @Mauricio Mesomo, libera o cartão. Agora já são 7 horas, momento de dar uma relaxada, ler um pouquinho e tomar meu mate. Hora da janta por aqui agora, né? O dia termina nem sempre com tudo perfeito, mas tá feito, né? Entre as várias atividades, né, desenvolvidas de atleta amadora, de mãe, de dona de casa, de mulher, de enfermeira, sigo fazendo o meu melhor. Todos os dias um pouquinho a mais do que ontem.